Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora, o sorteio da nova Champions. Temos a certeza de grandes jogos, jogos espetaculares na fase de classificação da nova Champions. E também mantivemos uma coisa igual, o PSG se complicou em sorteio. Vamos falar sobre isso? Antes, like, se inscreve no canal, sininho das notificações aqui em cima. E aquela dica para você baixar o app do SofaScore. Primeiro comentário fixado desse vídeo tem um link, você vai lá, clica no link, cai direto na sua loja de baixar aplicativos e você consegue baixar o app do SofaScore, que é o melhor aplicativo à disposição do mercado para você ter as estatísticas de futebol em tempo real, a classificação em tempo real, mapa de ação de jogador, gols e assistências, tudo isso você tem à sua disposição no app do SofaScore. Aí você vai achar que vai ser caro, para baixar tem que pagar. Nada, totalmente de graça. Só clicar no primeiro link, no link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo, cair direto na sua loja de aplicativos e fazer o download, beleza? Estou gravando esse vídeo aqui na tarde de quinta-feira, depois do sorteio da nova Champions League, uma Champions League maior, uma Champions League que prometia ser maior, ter mais jogos e ter mais jogos grandes. E essa promessa que a UEFA nos fez, ela entregou. Depois do sorteio, um sorteio diferente. Para quem não sabe, não tem mais fase de grupos na Champions. Como assim, VSR? Não tem mais fase de grupos? Então, estou deixando aqui em cima o link para um vídeo que eu tenho aqui no canal que explica tintim por tintim como vai funcionar a nova Champions. Eu não vou explicar isso a fundo aqui. Mas eu vou te explicar o que você precisa para você entender que a Champions mudou, não tem mais agora a fase de grupos, agora é uma grande tabela de classificação com as 36 equipes que vão disputar a competição, não mais 32, agora são 36, e nessa grande tabela de 36 clubes, os 8 primeiros avançam para as oitavas, depois tem uma repescagem, coisa que eu vou falar. Ainda vou falar no vídeo, mas o importante, não tem mais divisão por grupos. Como é que funcionava? Os 32 times eram divididos em 8 grupos e dentro do grupo você enfrentava em ida e volta 3 adversários, num total de 6 jogos. Agora não tem mais isso. Agora você tem cada time jogando 8 vezes contra adversários diferentes e no fim dessas 8 rodadas você tem uma classificação inteira com as 36 equipes e aí dizendo o que vai fazer cada um na competição. O que a gente pode dizer? O que a gente pode dizer é que, a certeza de grandes jogos, tá? O pessoal da TMT Esportes fez essa arte aqui, falando dos grandes jogos que a gente vai ter na fase de classificação, antes do mata-mata. Antes do mata-mata a gente vai ter esses jogos aqui. Dortmund e Barça, PSG e City, Bayern e PSG, Real Madrid e Milan, Liverpool e Real Madrid, Barça e Bayern, PSG e Atlético de Madrid, Real Madrid e Dortmund, que foi a final do ano passado, Inter de Milão e Arsenal, Arsenal e PSG, Juventus e Manchester City, City e Inter de Milão, que foi final de 2 anos atrás. Além disso, além de outros jogos que a gente pode dizer, Bayer Leverkusen e Inter de Milão, Juventus e Manchester City, Inter e Arsenal, que mais? Liverpool e Bayer Leverkusen, que a gente queria que tivesse sido na última Europa League. Então, assim, a gente tem muito jogo grande. Eu fui fazer uma pesquisa e postei esse tweet que está aqui, falando das finais que já foram realizadas na Champions e que teremos nessa fase de grupos. Então, só nessa fase de grupos a gente vai ter 8 finais, 8 jogos que já decidiram a Champions. São esses daqui. Real e Dortmund, que inclusive foi a última, Real e Liverpool, que aconteceu 3 vezes, Real e Milan, Milan e Liverpool, que aconteceu 2 vezes, Bayern e PSG, Bayern e Aston Villa, City e Inter, Benfica e Barcelona. Todos esses jogos aqui acontecerão na fase de grupos e já decidiram a Champions. Então, assim, aquela promessa de jogos grandes na fase de classificação, antes do mata-mata, de jogos entre times, mais jogos entre times
da mesma prateleira antes do mata-mata? A UEFA cumpriu. E como é que ficou o sorteio? O sorteio foi dividido, e foi um sorteio eletrônico, até feito pelo Cristiano Ronaldo, em que o Buffon tirava o nome do clube, o Cristiano Ronaldo apertava um botão e esse botão ia definindo os adversários. E o sorteio foi dividido por pote. Pote 1, os 9 melhores do ranking. Pote 2, do 10º ao 19º do ranking. E por aí foi. E assim foi, até completarmos os 36 times. E aí, depois de sorteados, como é que ficou a tabela de jogos? Essa aqui é a tabela de jogos que está aí na tela do pote 1. E é uma tabela que tem Real Madrid enfrentando o Dortmund, o Liverpool, o Milan, a Atalanta, o Salzburg, o Lille, o Stuttgart e o Brest, por exemplo. E assim foi. Essa é a tabela que eu vou deixar o link aqui da TNT Esportes, do Instagram da TNT Esportes, que lá tem os confrontos para você olhar. Então, e assim foram sorteados, tá? Nessa tabela aqui, nesse pote 1, a gente tem que destacar, eu queria destacar duas tabelas. Três tabelas. Vou destacar 3 tabelas aqui. Uma, a do Bayern de Munique, é uma tabela bem difícil. PSG, Barça, Benfica, Shakhtar, Dinamo de Zagreb, Feyenoord, que é um time forte, Slovan Bratislava, da Eslováquia, e Aston Villa, da Premier League, né, da Inglaterra. Tabela difícil. Queria destacar aqui também a tabela do Barcelona, uma tabela complicada, uma tabela enrolada aqui, a tabela do Barcelona. Ele pega Bayern de Munique e Dortmund, vai à Alemanha, enfrenta 2 alemães, pega Atalanta e Benfica, pega Young Boys e Estrela Vermelha, Brest e Mônaco. Uma tabela bem complicadinha para o Barcelona aqui. E a tabela que eu acho mais difícil, que foi a tabela do PSG. Olha a tabela do PSG. O PSG segue tendo azareios, né? Olha a tabela do PSG. Manchester City, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Arsenal, PSV, que é o campeão holandês, Red Bull Salzburg, Girona, que foi a grande sensação do último campeonato espanhol, e Stuttgart, que foi vice-campeão alemão. Então, assim, a tabela do PSG é uma tabela muito difícil. Voltou a ter o chamado azareio, o PSG. A tabela dos times do pote 2, que eu estou deixando aqui, ela tem alguns pontos interessantes. A tabela do Bayer Leverkusen é bem difícil, cara. Inter de Milão, Liverpool, Milan e Atlético de Madrid. Os times que eles foram sorteados para ele do pote 1 do pote 2. No pote 3, pega o Red Bull Salzburg, que é um time bom da Áustria, tem apoio da Red Bull. Pega o Feyenoord, que é um trabalho bem feito lá na Holanda. Aí, no pote 4, Sparta Praga e Brest, da França. E eu queria destacar aqui a tabela também, nesse pote 2, a tabela do Arsenal, que é uma tabela complicada também. PSG, Inter de Milão, Shakhtar Donetsk, Atalanta, Dinamo de Zagreb, Sporting, pega o campeão português Sporting, Mônaco, que é um time difícil, e o Girona, sensação do último campeonato espanhol. E por fim, queria destacar aqui também a dificuldade da tabela do Milan. Liverpool, Real Madrid, Bruges, Leverkusen, né? Então aqui, no pote 1 e 2, tem o Bruges ali que é um pouco mais tranquilo, mas tem 3 pedreiras. Pega Estrela Vermelha e Dinamo de Zagreb, 2 times complicados. Assim, especialmente o Dinamo de Zagreb, é um time que tem qualidade. O Estrela Vermelha, se pegasse fora de casa, talvez desse algum problema. Pega o Girona e pega o Slovan Bratislava, esse menos complicado. Aqui tem o pote 3, e ali o pote 3 a gente se destacam ali alguns clubes, né? Feyenoord campeão de Champions, PSV campeão de Champions, Estrela Vermelha campeão de Champions, tem 3, e Celtic campeão de Champions. Nesse pote 4 tem 4 campeões de Champions. Mas Feyenoord e Sporting, acho que são os times mais fortes desse pote aqui, junto com o PSV. Então esses 3 são os times mais fortes desse grupo aqui.
O Sporting pegou um grupo complicado também, né? Manchester City, RB Leipzig, Arsenal, Bruges, Lille, PSV, Bolonha, foi a grande surpresa do campeonato do último italiano, e o Sturm Graz da Áustria, esse menos problema. Então, assim, esse aqui, o pote 3. E por último, o pote 4, que era um grupinho enrolado, né? Era um pote enrolado, porque ele tinha Mônaco, Aston Villa, Bolonha, Girona e Stuttgart. Times que fizeram ótimas campanhas em campeonatos do chamado Top 5, né? O Mônaco, o Aston Villa, que conseguiu vaga via Premier League, o Bolonha, grande surpresa do campeonato italiano, o Girona, sensação do campeonato espanhol, e o Stuttgart, que pouca gente lembra, mas ele chegou até na frente do Bayern de Munique. O Bayern foi terceiro, o Stuttgart foi segundo. Esses times do pote 4 são times muito chatos de se enfrentar. Como é que vai funcionar? Cada time vai jogar essas suas 8 partidas na fase de classificação. Terminada lá, vai se fazer uma tabela única dos 36 clubes, que eu deixei meio que desenhado aqui. Do primeiro ao oitavo, isso por pontos, tá? Somando pontos, aí tem os critérios de desempate, mas somando ponto nas 8 rodadas. Do primeiro ao oitavo, vai direto para as oitavas de final. Do nono até o 24º, faz-se uma repescagem para ver quem chega às oitavas de final, enfrentando os 8 que já estão classificados, e quem fica do 25º ao 36º está eliminado. Não cai mais para a Europa League. Atenção, não tem mais ida para a Europa League. Está eliminado, está eliminado. E aí, como é que funciona? Do 1 ao 8º, eles estão direto nas oitavas de final, e aí agora, por isso que é importante jogar todo o jogo à vera, porque os 2 primeiros times dessa fase aqui só se enfrentam numa possível final, porque um vai ficar de um lado da chave, o outro vai ficar do outro lado da chave, para eles irem se cruzando, e o primeiro e o segundo já têm a garantia de decidir em casa até a final. Lógico, a final é em jogo único, então não precisa disso, mas ele decide oitavas, quartas e semi em casa, primeiro e segundo. E aí depois, do nono ao 24º, faz uma repescagem das oitavas, tipo que acontece na Sul-Americana, tipo que acontece na Europa League, e aí a galera que avançar enfrenta essa galera do primeiro ao oitavo. A promessa foi cumprida. Grandes jogos na nova Champions desde o início, isso sem falar alguns outros que vão ser ótimos jogos, mas que também não tem tanta grife. Por exemplo, você pega aqui, ó, Juventus e Benfica, é um grande jogo. Você pega aqui, quer ver? Atlético de Madrid e Leverkusen, é um grande jogo. Você pega aqui Benfica e deixa eu ver aqui, Arsenal e Atalanta. Hoje é um grande jogo. Então você tem vários grandes jogos que a gente vai ter, e acho que num primeiro momento pode parecer complicado, num primeiro momento pode parecer estranho, mas rapidamente a gente vai entender que foi uma mudança que vai tornar a Champions muito melhor, porque a gente vai ter jogos grandes na fase de classificação, antes mesmo do mata-mata. A gente vai ter também todo jogo importando. Lembra lá nos grupos, nos 8 grupos de 4? Às vezes tinha time que se classificava na 4ª rodada e meio que dava uma cagada para o 5º e para o 6º jogo. Agora isso não pode acontecer, porque você pode sair do time lá, da relação dos 8 primeiros, você pode cair de 2º para 5º, então todo jogo vai importar. Quero te ouvir, o que você achou, o que você pensou? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal e baixa, tudo isso você faz aqui embaixo, e também aqui embaixo, perdão, você baixa o app do SofaScore. Primeiro comentário fixado desse vídeo, só descer até lá, clicar no link que tem ali, clica, cai na sua loja de aplicativos, faz o download e começa a usar. É o melhor aplicativo de futebol do mercado, é o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!